aí, Cabral, beleza? Meu nome é Henrico Rebeca e hoje eu vou falar de história. Seguinte, galera, atendendo ao pedido de um dos inscritos no canal, Jair Thomas, hoje eu vou falar sobre o extermínio da família Romanov. Então, nossa história começa em São Petersburgo, no ano de 1894, quando o czar Alexandre III morre subitamente aos 49 anos de idade. Seu filho, agora czar, Nicolau II, assume o trono aos 26 anos. Ele era conhecido como uma pessoa quieta e indecisa e vivia à sombra de seu tio, o Grand-Duque Sergei. Bom, os poderes do czar eram de monarca, papa, marechal e primeiro-ministro. Tudo numa pessoa só. Era uma monarquia medieval. Agora conhecendo um pouco sobre o Império Russo. O Império Russo cobria um sexto do mundo, tinha 146 nacionalidades, diversas línguas, muita riqueza em terras, ouro, diamantes e diversos palácios. Agora vamos conhecer sobre a imperatriz, a czarina. Ela era Alexandra de Hesse, que nasceu e cresceu num principado alemão. Ela era também quieta e muito religiosa, neta da rainha Vitória, e dizem, galera, que eles foram um dos únicos casais que se casou por amor. Isso é um boato, é o que dizem, porque naquela época os casamentos eram por interesse, por anexar territórios, terras, riquezas, e dizem que eles se casaram por amor. Então, galera, o czar assumiu o trono numa época de grande modernidade. O telefone substituiu o telegrama, o carro, a carruagem e a lâmpada, o lampião. Nessa época também de grande industrialização, ocorreram grandes migrações do campo para a cidade, o crescimento das cidades e assim o grande número de trabalhadores foi percebendo a ausência de direitos. A Rússia era uma autocracia e esse foi o erro de Nicolau II. Ao não compartilhar o poder democraticamente com o povo, ele marcou o início do fim. Seguinte, galera, na coroação do czar Nicolau II, ele decidiu fazer um grande banquete para o povo. Ele deu presentes, canecas, comida e bebida. Só que o evento foi mal organizado. Foram 800 mil pessoas e eram esperados de 200 a 300 mil. O que ocorreu foi uma grande confusão e pisoteamento de várias pessoas. Foram de 2 a 3 mil mortos. E o czar nada fez a respeito. Não fez como o político de hoje em dia faria. Não foi aos hospitais visitar os feridos, as pessoas que sobreviveram. Não apareceu publicamente para lamentar o ocorrido. Assim, ele ficou conhecido como Nicolau o Sanguinário. Bom, no ano de 1901, o czar já tinha 3 filhas. Olga, Tatiana e Maria. E a quarta e mais jovem seria a Anastácia, que significa do grego aquela que renasceu. Bom, galera, o czar e a czarinha estavam desesperados para ter um filho, um herdeiro. Por quê? Para ser um bom czar era necessário ter um herdeiro e conquistar terras. Sendo assim, no ano de 1904, inicia-se o conflito contra o Japão. O Japão e a Rússia disputavam as mesmas terras, a Manchúria, Port Arthur e a Península da Coreia. E galera, o sofrimento do czar acabou no dia 30 de julho de 1904, o ano do início da guerra, quando ele teve o seu filho e herdeiro, Alexei. Só que galera, ele nasceu com uma doença chamada hemofilia. Quando você tem um corte, um hematoma, você sangra muito. O sangramento pode ser interno como externo. E Alexandra conhecia bem essa doença, já que seu tio e seu irmão haviam falecido por causa da hemofilia. O imperador e a imperatriz acabaram se afastando do povo. Eles queriam ficar perto do seu filho, proteger o seu filho. Então, nem o povo, nem alguns membros da família sabiam da doença do garoto. Galera, a guerra não ia bem e a escassez em São Petersburgo crescia muito. Faltava comida, alimento e trabalho. Sendo assim, no dia 9 de janeiro de 1905, as pessoas foram às ruas protestar e caminharam até o palácio de inverno do czar. O czar se apavorou, abandonou o palácio e deixou tropas para protegê-lo. E ordenou que atirassem se aproximassem do palácio. Enquanto a multidão avançava, as tropas dispararam. Tivemos 1.000 mortos e 2.000 feridos. A partir daí, o povo parou de acreditar na autocracia e começou a exigir uma Duma, que é um governo representativo eleito, como se fosse uma espécie de parlamento para os britânicos. Seguinte, galera, esse evento foi tão marcante que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Agora, vamos até Moscou no dia 4 de fevereiro de 1905. O Grand-Duque Sergei era um dos maiores inimigos da Revolução. Perseguiu os revolucionários, era sanguinário e violento.
E nesse ano, nessa data, ele acabou sendo morto, e aí também marcou ainda mais como o Império estava se desfazendo. Bom, galera, o czar aceitou a formação de uma Duma para acalmar o povo, mas essa Duma ela não tinha um poder real. Sendo assim, o czar continuava sendo um autocrata. Em 1905, ele perseguiu e matou grande parte dos revolucionários. Certo dia, o seu filho Alexei estava brincando e se machucou, tendo as suas hemorragias por causa da sua doença, a hemofilia. Sendo assim, eles desesperados chamaram Rasputin, que era um monge que já estava muito conhecido na corte russa, que adorava misticismo. Ele chegou lá, acalmou o garoto e certamente, pelo que dizem, ele conseguiu cuidar, parar a hemorragia. Mas é certo, galera, que a gente precisa pensar. Ou ele tinha poderes mágicos, ou ele sabia um jeito, algum remédio, alguma coisa que fizesse o garoto se acalmasse e parassem a hemorragia. De certo, o que podemos ter é que a imperatriz, com a presença dele, acreditando que ele era enviado por Deus, se acalmava e assim acalmava também o seu filho. Então, galera, em 1906, os czares só escutavam Rasputin. Ele se tornou o seu principal conselheiro, não ouviam mais ninguém além dele. Bom, sobre a Revolução, o czar Nicolau as reprimiu de forma violenta, ele incentivava a violência. Foram 15 mil mortos e também começou a tratar do problema dos judeus. Segundo eles, os judeus causavam a inflação e desde o século XIX começou a crescer o antissemitismo. Continuando, Rasputin e o primeiro-ministro disputavam o controle e a atenção do czar. Após um atentado contra o ministro, que veio a falecer, Rasputin ganhou ainda mais poder e influência na corte. Esse poder e influência acabaram assustando outros membros da família Romanov, que temiam que ela perdesse seu prestígio. Sendo assim, convenceram o czar a afastá-lo por um tempo, embora a czarina não concordasse com isso, pois ela dependia dele e acreditava nele. Mas também foi muito oportuno porque haviam boatos de que a czarina e Rasputin eram amantes, então esse afastamento foi muito bom, muito bem decidido pelo czar, que preferia deixar a poeira baixar um pouco. Bom, galera, após Rasputin ser banido, ele ficava indo e vindo do palácio. Ia para o palácio quando requisitado para ajudar Alexei em suas dores e, após isso, retornava para a aldeia onde nasceu. O mais importante nesse período foi a guerra, a Primeira Guerra Mundial, que estourou em 1914, conhecida como a Grande Guerra. O Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha, entrou em guerra com a Rússia. Depois demais nações iriam aderir à guerra, como a Inglaterra e a França. Mas não entremos nisso agora, vamos continuar focando sobre os Romanov. Bom, no início da guerra, o povo apoiava, viam um inimigo comum. Mas isso foi mudando rapidamente. No início da guerra, a Rússia estava saindo muito bem. Mas isso mudou rapidamente. Os soldados, mal equipados, mal treinados e de maioria camponês, não sabiam por que lutavam. Alexandra, a czarina, e suas filhas ajudaram muito no tratamento dos soldados. Muitos palácios se tornaram hospitais e elas cuidavam de seus ferimentos. Em 1915, o czar Nicolau II, ele teve uma visão. Disse que Deus veio a ele e que ele devia ir até o fronte, liderar as tropas e levar a Rússia à vitória. E foi o que ele fez, deixando encarregado do poder a czarina Alexandra e Rasputin, ambos odiados pelo povo e pela imprensa. O que desestabilizou ainda mais o governo, pois eles trocavam a todo momento de ministros para um que apoiasse Rasputin, sendo ele ameaçado já há muito tempo e sendo querido morto por muitos. Assim, galera, a gente pode comparar também com a nossa situação atual no Brasil. Só esse ano a gente trocou já de tantos ministros e corre o risco ainda de ocorrer mais isso. Eu só queria puxar isso para vocês, que quando cheguei nessa parte eu vi muito o nosso período atual agora, que é porque a gente está passando. Em 1915, o esforço de guerra estava se deteriorando, ou melhor, já havia se deteriorado. Em 1916, o descontentamento com a família real era em todos os níveis da sociedade. E ainda o czar vinha perdendo ou perdera o apoio do exército. Para piorar ainda mais o esforço de guerra, a imperatriz, a czarina, era acusada de ser uma espiã alemã.
Bom, para salvar a Rússia, alguns Romanov começaram a acreditar que Rasputin devia morrer. A aristocracia estava insatisfeita com ele, achava que ele era o monge louco, como ele era conhecido, e achava que ele tinha que sumir. Sendo assim, um deles, o príncipe Félix Yusupov, o convidou para sua casa, dizendo que precisava de conselhos. Lá, ele foi envenenado, baleado, espancado e depois afogado. Eu digo isso, galera, porque após ele beber o veneno, ele continuou vivo, foi baleado e saiu cambaleando, depois isso foi espancado e após o seu corpo ser jogado no rio Malaya Névica, foi encontrado água em seus pulmões, o que quer dizer que ele ainda respirou aquela água, quer dizer que ele estava vivo. O seu corpo foi encontrado embaixo do gelo no dia 19 de dezembro de 1916. E após isso, os Romanov perceberam que nada mudou, que o problema real não era Rasputin, e sim o próprio Czar Nicolau. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, era a causa da crise econômica e dos protestos, e a população começou a ver que a revolução era a única forma de mudar as suas vidas. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, eles defendiam o governo de classe trabalhadora e a aniquilação da família real. Em fevereiro de 1917, 100 mil mulheres marcharam nas ruas de São Petersburgo. Elas protestavam pela falta de pão. Os protestos cresceram tanto que chegaram até Moscou, e a partir daí ganharam um contexto político que pediam pelo fim do regime. O czar, para reprimir os protestos, mandou que os militares avançassem contra o povo. O resultado foi centenas de mortos, mas alguns militares também começaram a se juntar ao movimento. E, a partir daí, o povo não recuou mais. No dia seguinte, continuou marchando em direção ao palácio. A Primeira Guerra não ia bem. Os batalhões do exército russo passavam por deserções em massa que acabaram se juntando à revolução. O czar tentou dar mais poder ao povo nesse momento, só que já era tarde. Ele abdicou do trono em favor do seu irmão Miguel, que foi czar por menos de um dia, pois sabia o cálice envenenado que estava sendo oferecido para ele. Assim se deu fim à última autocracia da Europa, e a Rússia ficou um caos político. Bom, a partir daí, o governo da Rússia se tornou uma diarquia, o poder dividido entre a Duma e os sovietes. Após um tempo, eles vendo que nenhum dos dois poderia superar o outro, eles se juntaram e formaram um governo provisório. O primeiro governo provisório foi comandado por Kerensky, que era membro das duas organizações. Kerensky ficou encarregado da segurança da família real. Embora no começo não tivesse afeição por eles, com o tempo foi tendo simpatia por sua situação e foi gostando deles. Com a queda do governo de Kerensky em 1918 por Lenin e os bolcheviques, ele ajudou a família real a fugir para a Sibéria, em Tobolsk. A partir daí, agora, a família real ficou sob a proteção, os cuidados dos bolcheviques. A família foi transferida para Ekaterimburgo. Era uma cidade, uma fortaleza comunista nos Urais, cercada por florestas. Bom, a família ficou na casa conhecida como a Casa de Propósito Especial. E a partir daí, a Rússia começou a negociar a sua saída da guerra. Assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que a Rússia se retirava da guerra, mas também perdia grande parte da Rússia europeia. Bom, em julho de 1918, Inglaterra e França enviaram tropas para a Rússia para ajudar aquela parte, as forças imperiais que ainda apoiavam o czar para restaurar o império. O objetivo aqui não era, por exemplo, salvar a monarquia, mas sim eles tinham medo da ameaça comunista. Sendo assim, o Exército Branco avançava em direção a Ekaterimburgo. Lenin ordenou que se aproximassem demais, que a família real fosse morta. E assim, no dia 16 de julho, durante a noite, na madrugada, a família foi levada até o porão da casa, acreditando que seriam transferidos ou alguma outra coisa. Lá, os soldados anunciaram que o governo central havia autorizado a execução deles. E eles foram fuzilados. Por um momento, os soldados tiveram que sair do cômodo por causa da pólvora e do calor que se formou lá dentro por ser um lugar fechado. Quando retornaram, ainda havia algum deles vivos e eles finalizaram o trabalho.
As garotas haviam costurado joias em suas roupas porque pelo menos acreditavam que as crianças sobreviveriam, e aquela era uma forma de garantia se precisassem de algum dinheiro, e por isso demorou muito mais para que elas morressem, pois se tornou o colete à prova de balas mais caro do mundo. Após a morte da família real, outros membros dos Romanov foram perseguidos. 18 deles foram assassinados. Um deles, a irmã de Alexandra, ela foi jogada numa mina e soldados atiraram granadas sobre ela. Alguns deles escaparam, entre eles a mãe do czar, Nicolasha, comandante-geral do exército, e também Félix, que foi o homem que arquitetou a morte de Rasputin. Eles foram até a Crimeia e de lá um navio britânico os resgatou. Finalmente, o Exército Branco chega a Caterimburgo. Chegando lá, eles vão até a casa de propósito especial. Chegam no porão e o veem cheio de balas. Eles procuram na floresta próxima pelos corpos, mas têm que se retirar rapidamente porque o Exército Vermelho está chegando e está próximo de vencer a guerra. Para a imprensa, ou seja, para o público geral, só foi passado que o czar Nicolau II foi executado, que os demais membros da família, como a mãe e as crianças, não foi relatado nada, não foi dito nada o que aconteceu, porque eles achavam que não seria bem visto a morte de crianças inocentes. Com a estruturação da União Soviética, começou a surgir um boato de que uma grã-duquesa havia escapado e que ainda estava viva. Ela seria Anastácia. Com isso, surgiram diversas impostoras. A mais famosa delas foi Anna Anderson. Ela foi visitada pela tia de Anastácia e também por seu tutor, que constataram que ela era uma impostora. Mesmo assim, ela continuou dizendo por toda a sua vida que era Anastácia. Em 1979, alguns historiadores amadores encontraram ossos na floresta de Ekaterimburgo, mas tiveram que ser enterrados porque não aceitavam que eram os ossos dos Romanov e ainda estávamos no período da União Soviética. Sendo assim, só em 1991, com o fim da União Soviética, os ossos foram exumados e foi feito o teste de DNA com os parentes próximos para ver se eram os corpos dos Romanov. O próprio Duque Felipe de Edimburgo doou o seu sangue para tirar a prova. A partir daí foi constatado que eram os corpos da família real. E foi feita uma comparação com o corpo de Anna Anderson. E descobriu que ela não era mesmo uma Romanov, que seu verdadeiro nome era Francisca, ela era uma operária polonesa que havia sido declarada insana e havia desaparecido em 1920. No ano de 1998, o presidente Yeltsin presidiu o enterro da família Romanov. Eles foram enterrados na Catedral de Pedro e Paulo, túmulo ancestral dos Romanov. Mas ainda faltavam dois corpos, o de Alexei e de Maria, que só foram encontrados em 2017 e até hoje não foram enterrados. Agora, para encerrar, vamos trazer umas curiosidades. Outras pessoas que escaparam também foram as irmãs do czar, Xênia e Olga. Xênia fugiu para a Inglaterra e Olga para o Canadá. E a tataraneta do czar, que nasceu em 1917, Natalia Androzova, viveu em Moscou durante muito tempo com um nome falso. Até que certo dia, um homem que sabia sua identidade ameaçou contar para o governo central. E ela foi chantageada. Ela respondeu com um tapa na cara do homem. Bom, a informação vazou e ela foi presa. Aí deram duas opções para ela: ou trabalhar como espiã, ou ser executada imediatamente. Ela optou por ser espiã russa da polícia secreta. Sendo assim, o seu codinome se tornou Lola, e ela só retornou à vida de civil em 1942. Bom, galera, para fazer aquele paralelo final, queria falar da família de Luís XVI. Na Revolução Francesa, Luís XVI e Maria Antonieta foram guilhotinados. O seu filho, aos 10 anos, foi preso e morreu na prisão por complicações de saúde. Sua filha Maria Teresa ficou presa até os 17 anos e depois disso foi libertada. Só uma comparação de outra família que passou por uma revolução e muitos morreram. Bom, galera, deixem nos comentários os assuntos que querem saber, ativem o sininho, compartilhem. Valeu, Cabral, zarpou!